Olá, queridos amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo essa aula. Agradecemos desde já a sua atenção e prestígio a essa nossa iniciativa, né? Este é o curso Pseudoformação e Personalidade Autoritária. Este é o 9º encontro ou 8ª aula desse curso e tem por base o texto do filósofo Adorno no livro Estudos sobre a Personalidade Autoritária, foi publicado em 2019 pela Unesp, especificamente o capítulo 17, né, que tem por tema Política e Economia no Material das Entrevistas, né. Tal como já havia falado no encontro anterior, né, esse estudo, e especialmente essa parte desse estudo que foi desenvolvido por Adorno, mas faz parte de um estudo mais amplo que reuniu Adorno e mais 3 pesquisadores, que foi publicado em 1950. O estudo foi realizado no final dos anos 40 nos Estados Unidos, né, e tinha por escopo verificar se mesmo numa sociedade que havia participado da luta contra o fascismo, se nessa sociedade havia pessoas em suficiente número para eventualmente apoiar, né, surtos fascistas como o que houve na Europa da época que perdeu a guerra, não é? Pois bem, nesse capítulo Adorno estuda, não é? Assim como também expliquei no encontro passado, né? Adorno trata aqui de como os sujeitos expressam opiniões políticas e econômicas, não é? Ao mesmo tempo reproduzindo a estrutura autoritária de personalidade. Ou seja, em uma palavra, como pessoas tendencialmente fascistas expressam esses seus preconceitos por intermédio das opiniões em assuntos políticos e econômicos. Nessa segunda parte do capítulo, né, ele analisou as entrevistas que os sujeitos da pesquisa responderam, não é? Ele faz isso por meio de 7 tópicos, não é? Que ele encontra como relevantes no material dos entrevistados, não é? Então, os tópicos são pseudoconservadorismo, complexo de usurpação, a figura de Franklin Roosevelt, que na época era, né, presidente dos Estados Unidos, né, quer dizer, já tinha sido, ao final, durante a pesquisa ele já tinha morrido, mas tinha sido um presidente até então mais longevo, né, na história dos Estados Unidos e de grande influência, né, popular e uma figura também polêmica para muitos americanos, né. Então, o terceiro tópico era sobre a figura dele. O quarto tópico era o tema dos burocratas e políticos em geral. O quinto é a visão de que não deveria haver utopia, né? O sexto, a ausência de piedade aos pobres, né? Para com os pobres. E o sétimo, a ênfase exagerada na educação. Repito que todos esses tópicos foram encontrados, não é Adorno que criou esses tópicos, ele encontrou esses tópicos no material das entrevistas, não é? Aos quais os pesquisadores tiveram acesso ao entrevistar os sujeitos da pesquisa, né? Bom, então, assim, via de regra, esses pontos aqui encontram-se tanto em altos pontuadores, né, e alguns em baixos pontuadores, né, mas a maioria deles em altos pontuadores
das escalas de preconceito econômico e político, e em alguns também altos pontuadores na escala F, a chamada escala de potencialidade fascista, né? Então, os autopontuadores foram também depois submetidos a entrevistas por meio de técnica psicanalítica, por meio das quais se pôde verificar a compatibilidade, ou melhor dizendo, confirmar por meio de uma abordagem mais qualitativa aquilo que a abordagem quantitativa já havia mostrado, né? Então, para entender bem como é que os sujeitos põem a sua, digamos assim, põe a sua estrutura psíquica, né, trabalhando em favor dessas tendências antidemocráticas, autoritárias e potencialmente fascistas, né? Bom, então o primeiro tópico, pseudoconservadorismo, né? Adorno verificou que havia claramente uma distinção entre o conservador autêntico e o conservador e o pseudo-conservador. Via de regra, o conservador autêntico normalmente não era fascista, né? Era a figura de um conservador tradicional, né? Já o pseudo-conservador, né, ele era aquele que demonstrava um esforço tendencialmente violento e de apoio a práticas eventualmente violentas para defender aqueles valores tidos por ele como conservadores e como, digamos assim, os verdadeiros valores da sociedade, né? Então, é como se essas pessoas quisessem ser, conforme ditado, mais reais que o rei, não é? Mais conservadoras do que os verdadeiros conservadores, não é? Então, via de regra, Adorno verifica pelo material das entrevistas que essa é a figura basicamente do ressentido, né? Eventualmente de estratos de classe média baixa, né? E que sente assim a necessidade de defender com muito mais vigor, muito mais ênfase os valores conservadores da sociedade, eventualmente para possivelmente negar a própria sua condição objetiva de que não faz parte de um segmento em relação ao qual a defesa desses valores fizesse sentido objetivo, né? Então seria muito mais uma atitude subjetiva de tentar por meio disso defender o seu pertencimento ao setor mais rico, né? Ou mais que não necessitaria de proteção da sociedade, né? Então, do ponto de vista psicológico, Adorno cita mais ou menos como se fosse a diferença entre o conservador autêntico e o pseudo-conservador, seria, explicando assim, em termos de origem psicanalítica, o conservador autêntico seria aquele que conseguiu, né, sem maiores danos psicológicos e sem maior dano de introjeção de violência, identificar-se com a figura paterna ou a figura que representasse as leis, né, tradicionais da sociedade. Então essa pessoa de algum modo conseguiu essa identificação sem causar maior vulnerabilidade a si própria, né? Já o pseudo-conservador é aquele que se sentiu ameaçado, né, pela figura de autoridade, pela figura, psicanaliticamente falando, pela figura paterna, né, e pela lei que esta representa, né, e teve que fazer um maior esforço de violência contra si mesmo para poder ser estimado como digno pelos representantes dessa lei, né? Então, no fundo, digamos assim, ele faz um investimento libidinal maior, um investimento emocional maior,
para defender aquilo mesmo que para si é mais ameaçador, não é? Então não deixa de ter aí um determinado componente sádico em relação a si mesmo, não é? E por isso o ressentimento que caracteriza muito esse pseudo-conservador, não é? O segundo aspecto que Adorno reconhece no material da entrevista é o que ele chama de complexo de usurpação, né? O complexo de usurpação é que essas figuras normalmente consideram os locais de prestígio, de poder, de direção social, como que fossem reservados àqueles que sempre mandaram, né? Os locais que sempre devem ser ocupados, digamos assim, pelas elites tradicionais, né? Então, quando essas pessoas veem alguém que seja oriundo do seu próprio extrato, né, ou até de extrato inferior ao seu, tomar uma posição de destaque, de liderança na sociedade, essa pessoa projeta uma desconfiança em relação a esse eventual líder, né, como se alguém de seu próprio extrato ou inferior ao seu próprio extrato não pudesse exercer essa capacidade, não é? Então, assim, também essa tendência se junta com uma espécie de defesa de formas tradicionais de dominação, não é? E uma acusação, né, assim, de figuras que fossem eleitas, né, pelo voto popular, não é, e que não fossem egressas, né, dos setores dominantes, né. Então, no fundo, essa característica, né, que eles chamam de complexo de usurpação, é porque, digamos assim, essas pessoas veriam, digamos, as lideranças que ascendem a essas posições e, de algum modo, mantém sua vinculação, o seu grau de representatividade com os setores mais desfavorecidos da sociedade, né, os setores mais submetidos da sociedade, não é? É como se essas lideranças elas estivessem usurpando aquilo que não lhes pertence, né? Esses seriam locais reservados exclusivamente à elite, né? E ao mesmo tempo essas pessoas autoritárias sentem raiva dessas lideranças porque quando essas lideranças desenvolvem políticas no sentido de dar maior proteção social, econômica a esses setores vulneráveis, não é? Eles sentem ódio disso porque ao assim agirem, essas lideranças estariam como que diagnosticando a sua própria condição de vulnerabilidade social que eles não querem admitir que têm, né? Eles querem assumir uma postura de invulnerabilidade, né? E, portanto, um setor que venha e diga que eles são vulneráveis e que, portanto, precisam uma proteção social não seria algo bem-vindo, né? No fundo, portanto, é um ódio contra essas figuras de maior propensão democrática na liderança do Estado, né? Por outro lado, Adorno considera que há aí uma dinâmica inconsciente, não é? Ou semiconsciente, né? Que no fundo é o seguinte, não é? Esse ressentido tem um ódio para com os setores que oprimem a sociedade, só que esse ódio ele é recalcado, né? É recalcado. Ele não permite que esse ódio venha à tona e ele, portanto, redireciona esse ódio contra aqueles que se insurgem contra esse domínio dos setores opressores, né?
Então, é como se o ódio ao privilégio dos dominadores, né, o ódio inconsciente ao privilégio dos dominadores, se tornasse explícito como ódio àqueles que querem eliminar esses privilégios. Não é? Então seria a forma desse ódio vir à tona sem denunciar-se a si mesmo. Não é? Então por isso é que esse é o camarada também ressentido, né? Tem a conexão do pseudo-conservador com esse que acusa todos os que querem de algum modo minorar a situação de vulnerabilidade dos mais oprimidos, né, acusam esses líderes políticos de complexo de usurpação. Né? Então, também nessa esteira vem a crítica, esse é o terceiro ponto, a figura política histórica de Franklin Roosevelt. Né? Franklin Roosevelt foi obviamente um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos, né? Foi um dos que dirigiu os Estados Unidos durante a maior parte do período da Segunda Guerra, né? E uma das maiores realizações desse presidente foi que ele, digamos, ele mudou a forma de funcionamento das instituições, não é? Na estrutura tradicionalmente liberal da sociedade americana, não é? Para reconhecer, digamos, aquelas situações de fragilidades econômicas e sociais e pôr o Estado para minorar essa situação de fragilidade. Né? Então houve o desenvolvimento de políticas de proteção, né, aos setores mais vulneráveis socialmente. Não é? Por conta disso, o Roosevelt foi chamado por parte da elite, né, e da classe média alta de amigo de comunistas, presidente vermelho, coisas desse tipo, claramente numa atitude claramente exagerada, né, não tinha, obviamente, Roosevelt era um membro da elite americana, né, mas paradoxalmente foi também acusado desse tipo de coisa porque atuou no sentido de fazer o Estado estadunidense desenvolver políticas de proteção aos mais vulneráveis socialmente. Não é? Então, assim, o tópico anterior, o complexo de usurpação, por esses altos pontuadores na escala de preconceito sociopolítico, né, que foi entrevistado na pesquisa, né, esses sujeitos tendem também a dizer que Roosevelt era um desses usurpadores, né, uma dessas pessoas que estavam usurpando o poder daqueles que eram os naturais, os sujeitos que naturalmente deveriam estar nesse lugar e não Roosevelt, né? A despeito do fato de que Roosevelt era uma pessoa de família rica também, né? Mas eles ignoravam isso, né? Justamente por o que denota, digamos assim, como o preconceito, né, e o ressentimento, né, o preconceito contra aqueles que, digamos, atuam, o preconceito político contra os que atuam no sentido de aumentar a proteção social, né, diminuir o nível de exploração, né, como a mentalidade autoritária se volta contra esse tipo de atitude. Né? Coisa como o que houve também aqui no Brasil. Né? Qualquer semelhança não é coincidência. Não é? Então, os reacionários no Brasil contra o Bolsa Família, né, contra as políticas assistenciais desenvolvidas pelo governo Lula e também ainda durante o período da era Vargas, né, contra os direitos dos trabalhadores, etc. Né? Então, por outro lado, né, a contradição era flagrante. Né? Então essas pessoas, esses sujeitos com essa característica, né, ao mesmo tempo acusavam Roosevelt de coisas contraditórias, né? De dizer dele ser, digamos assim, em favor dos pobres
e ao mesmo tempo dizer que esse ser a favor dos pobres era alguma coisa, como se diz, uma hipocrisia, porque ele era uma pessoa rica, não é? Então não sobrava, não tinha como Roosevelt escapar. Ou ele era categorizado de um lado ou era de outro. Ou é porque ele era muito rico, de família rica, ou então porque ele estava agindo, né, de uma forma demagógica, né, em relação aos pobres. Né? Então, de um certo modo, né, isso aí é mais um elemento que demonstrava o ressentimento desse sujeito, né, e a sua, digamos, a sua atitude inconsciente, ou melhor dizendo, a sua atitude talvez recalcada contra a ideia de felicidade. Né? Então Roosevelt e aqueles que apoiavam Roosevelt eram aquelas pessoas que entendem que o papel da política é minorar o sofrimento, criar melhores condições para a vida comum. Né? Então, só que ao fazer isso, um líder como Roosevelt ou os assemelhados, né, eles estão demonstrando que existem injustiças, que existe opressão. Né? Estão atuando no sentido de minimizar as injustiças e minimizar a opressão. Ao fazer isso, estão designando os setores que estão oprimidos, né, e injustiçados. Né? Ao fazer isso, esses sujeitos que não querem se pôr na condição também de oprimido, eles não criaram essa identificação, não é, com esses setores, né, de uma forma até que é uma agressão contra si mesmo. Né, eles mesmos, digamos assim, não têm a tranquilidade de aceitarem-se a si mesmos como são. Né, então, rejeitam essa identificação com os oprimidos, né, e, portanto, têm ódio daqueles que tomam atitudes desse tipo, porque aponta para a condição objetiva de quem é oprimido e de quem é injustiçado. E nesse caso, eles objetivamente são contados entre esses que estão em tal condição de opressão, né, ou de injustiça. Como eles não querem se ver desse modo, né, eles são, portanto, passam a odiar aqueles líderes que desenvolvem esse tipo de procedimento, né, porque revela a condição deles mesmos. Né? Eles querem se pôr na condição narcisista de que não precisam de nada, mas estão numa condição de que não precisam de auxílio de ninguém. Né? Talvez eles possam até usufruir do auxílio, mas eles não querem serem identificados como tal. Né? O quarto tópico, né, também alinhado com um pouco com isso, né, é a atitude desse sujeito em relação ao que eles chamam de burocratas e políticos. Né? E há uma atitude generalizada desses sujeitos de desconfiança total com todos os políticos. Né? Todos eles são tidos como parasitas e corruptos, né? E culpados de todos os males que afligem a sociedade. Né? Essa é a forma também deles se porem na condição de não tenho nada a ver com isso, né? De achar que, digamos assim, estão numa condição que não precisam de políticos, que não precisam de representantes, né? Tal como a elite econômica do país. Né? Esses, de fato, não precisam mesmo. Né? Então, como esse sujeito tem a grande dificuldade de se identificar como quem são de fato, né? Tendem a projetar a sua identificação numa situação, digamos assim, fantasmagórica, né? Idealizada, que não corresponde de fato à sua situação objetiva, né? E por isso desconfia de todos os políticos como ladrões, como corruptos. Né? Então, esse discurso também não é nenhuma coincidência que seja muito disseminado, né, entre setores vários do povo brasileiro, né, e principalmente os setores mais reacionários da população brasileira, né, que tende a achar que todos são ladrões, etc. Né?
Então, esses setores, na verdade, com um tipo de discurso pretensamente crítico, né, achando que está sendo crítico ao acusar todo mundo, né, na verdade, esse tipo de discurso esconde a sua, digamos assim, o seu recalque, pretende esconder o seu recalque, né, contra o reconhecimento da sua situação objetiva, né. Então, o ódio aos sujeitos, aos políticos que, de forma clara, de forma, digamos assim, justa em relação aos acontecimentos reais, tendem, né, ou querem fazer os atos políticos no sentido de minimizar as injustiças e opressões, né? Esses sujeitos, portanto, não aceitam isso por conta de que se consideram como acima, né, das situações objetivas que perpetuam essa opressão, né? Por isso mesmo vem em linha com esses aspectos o quinto dos aspectos, né, que é a rejeição desses sujeitos a qualquer discurso de utopia, né? É uma espécie de um realismo, de um hiperrealismo, né? É como se fosse assim, a sociedade é injusta mesmo e deve continuar sendo, né? Sempre existiram pobres e ricos, miseráveis e ricos, e devem continuar a existir, né? Ou seja, aquilo que sempre existiu é a forma como a sociedade deve continuar a existir. Então, qualquer instância, liderança que tente modificar a situação vigente, né, ela é demonizada, né, como, digamos assim, como está querendo mudar a condição natural das coisas, não é? Então, portanto, aos sujeitos resta apenas se resignar à condição que a realidade é, não é? Então, não há como negar aqui uma certa correlação dessa atitude política com traços de sadomasoquismo, né? O sexto aspecto, também em linha com esse outro, é a ausência de piedade em relação aos miseráveis, aos pobres, né? Então, é a visão de que se o pobre é pobre, se o miserável é miserável, isso é a responsabilidade dele mesmo. Ele que tem que tomar esforço para sair de tal condição, certo? Não é o Estado que tem que prover condições que auxiliem as pessoas que se encontram sob condições de opressão e de injustiça, né? Então, ao fim e ao cabo, né, isso também revela uma espécie de autopunição, né, contra uma autopunição, uma espécie de desprezo, né, por si mesmo, né? Assim, é a ideia de que, assim como eu tive que, digamos assim, uma tentativa de naturalização de todo o sofrimento próprio, ou seja, se eu tive que passar por vários e vários problemas, não é? E estou aqui, não é? Ninguém deve ser ajudado também não. Cada um deve passar pelas próprias situações semelhantes a que eu passei, ainda pior, não é? Ou seja, a ideia de que ninguém deve ser ajudado, de tentar naturalizar a própria violência que sempre existiu na sociedade, não é? Isso não deixa de vir aí uma espécie de identificação, né, com aqueles que estão em posição superior, não é? Uma identificação em apoio à opressão aos que estão submetidos, né? Não deixa de vir aí uma espécie de identificação com a figura tão conhecida em nosso meio, com a figura do capataz, não é? Ou do feitor, não é? Que existia na sociedade escravista, e aqui no Brasil essa tendência existe muito em setores da classe média baixa, ressentida, não é?
que se considera estar mais próximo da elite do que dos setores majoritários da população, né? E por fim, o último aspecto, também em linha com todos esses outros, né? A pessoa que defende todos esses aspectos tende também a defender como, para não, digamos assim, para invernizar um pouco, né, essa sua fachada tão reacionária, né? Ela tende a defender que a sociedade pode melhorar, modificar por meio da educação, né? Não que isso não possa ocorrer, mas ela tende a, digamos assim, superestimar o papel da educação, como se a educação tivesse o poder de modificar todo esse quadro de injustiça, todo esse quadro de opressão secularmente existente, não é? Então é a forma de essas pessoas defenderem a sua tendência antidemocrática, ocultando essas tendências com um certo verniz progressista, né? Eu defendo a educação. Para mim, o meio de transformar a sociedade é a educação. Nada de outras políticas de compensação, de diminuição da opressão, não. É a educação. Por meio da educação, cada um vai ter a condição de transformar o seu destino, né? Então, é a forma como que essas pessoas talvez ganhem coragem de assumir um discurso público menos violento, né? Então, por meio desses traços, né, a gente conclui, não é, essa visão de Adorno, demonstrando como as tendências objetivas violentas, autoritárias, não é, tendencialmente fascistas, elas são mediadas psicologicamente pelos sujeitos, né? Obviamente, sendo, digamos assim, elas são introjetadas, mediadas e vivenciadas pelos sujeitos de acordo com as histórias desses próprios sujeitos. Como os sujeitos vivem em sociedades que são estruturalmente violentas, né, que têm um passado que ainda se reflete no presente de violência, né, imemorial, né, e de setores que dominam e setores que são dominados, né. Então, obviamente que as histórias desses sujeitos também estão em um grau muito grande modeladas pela própria história da sociedade, né. Então, é como se esses sujeitos, no processo deles virem a ser o que são, né, assimilassem a esses elementos socio-históricos como naturalizados, né? E, portanto, como a sua história foi modelada por eles, a história sempre deverá vir a ser isso também, né? Se a história até hoje foi assim, se a minha vida foi assim, isso também é o que deverá ser, né? Então, não deixa de ser aí uma espécie de apologia à violência, né? Então, ao mesmo tempo, uma apologia porque há primeiramente um recalque da violência que eu tive a mim mesmo que vivenciar, que introjetar. Então, eu assimilo, né, estruturo essa violência em mim mesmo e, desse modo, passo a tornar essa violência natural, né? Quando essa violência é de cunho, digamos assim, social e memorial, né? Mas ao torná-la naturalizada, eu passo também a ser um possível agente de sua reprodução, né? É por essa forma também que a sociedade se reproduz nos sujeitos, né? E ao mesmo tempo os sujeitos também reproduzem a sociedade, né? Então estamos vendo aqui, portanto, como tendências históricas e sociais de violência, né, podem ser, como elas se ganham uma estrutura
psíquica, né? E a ser estrutura não é uma coisa que se muda facilmente, né? Como sujeitos são estruturados nisso, e depois como em surtos de maior violência, como fenômenos fascistas, quando ocorrem, são esses sujeitos que passam a ser os agenciadores também desse tipo de discurso e de sua reprodução na sociedade. Né? Então, os surtos fascistas não causam o surgimento de sujeitos fascistas. Esses sujeitos já existem potencialmente, né? Devido ao próprio passado estrutural da sociedade. Né? Só que quando esses surtos fascistas eclodem, então esses sujeitos se sentem, digamos assim, mais à vontade para explicitarem aquilo do que a sua própria estrutura psíquica está constituída. Não é? Então é um ciclo de auto-retroalimentação. Não é? Difícil de quebrar. Importante que a gente entenda, não é? E digamos assim, que por isso que o fascismo ele deve ser um fenômeno que deve ser interditado. Não é? Do ponto de vista político, você não muda sujeitos, né? Você interdita atos violentos, atos, digamos assim, antipolíticos, né? Porque a política é o espaço da pluralidade. Né? Quando uma tendência tenta aniquilar as outras, ela tem que ser interditada. Né? Mas a política não é o local de você vir a transformar os sujeitos que são violentos em sujeitos que não sejam. Né? Não. Esse campo aí seria mais da educação como prevenção também. Né? É a educação como educação no sentido amplo, né? No sentido de que o sujeito possa desenvolver autoconsciência em relação a si mesmo. Né? E, portanto, ser capaz de reconhecer os elementos eventualmente primitivos em si e não permitir que eles se desdobrem em aspectos mais violentos ainda. Né? Mas esses aspectos nós vamos ver em eventos futuros. Muito obrigado por sua atenção, por prestigiar esse curso, né? E também por apoiar essa iniciativa no Instituto de Formação Humana. Um grande abraço, tudo de bom para você.